no seu lugar, começar a falar com o Senhor, convidar Ele para se fazer presente, o Espírito dele se faça presente e se mova em nossas vidas, se mova através da adoração. Comece a convidar a presença do Espírito Santo. Comece a convidar para que Ele te faça sensível à voz do Pai, para que Ele te ajude a adorar em espírito e verdade, para que Ele te ajude a entregar o melhor para o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite e pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos ajudar a te adorar em espírito e verdade. Quero, Deus, em nome de Jesus, toda a barreira. Quero, Deus, em nome de Jesus, toda a ação das trevas, Deus, tudo aquilo que possa impedir, Deus, o teu agir, que os nossos sentimentos, que as nossas emoções, meu Pai, não venham atrapalhar, Deus, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer nos mover, Deus, através da adoração, Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, encontre em nós, Pai, as pessoas que querem te adorar de verdade. Encontre em nós, Senhor, pessoas que querem se entregar de verdade a Ti, Senhor. Nós queremos, Espírito Santo, dizer que você é bem-vindo neste lugar. E nós queremos experimentar da liberdade de te adorar em espírito. Nós queremos experimentar da liberdade de estar adorando ao Senhor, ao Rei dos Reis. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu lavei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu lavei, só pra te ver, só pra te ver. O que você quebrou nessa noite? Você quebrou seu agir, quer sentir o seu toque? Mas eu tirei, minhas vestes eu lavei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu lavei, só pra te ver, só pra te ver. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz
crescer, para que você viva coisas novas do Senhor. Venha me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem,
Todas as pessoas estavam no pecado. Todas as pessoas precisam reconhecer a sua condição de pecador. Precisam reconhecer essa condição de que precisa realmente de um Salvador. E essa canção fala sobre isso. De pessoas que precisam de um Salvador. De pessoas que precisam ser lavadas pelo sangue de Jesus. De pessoas que precisam desse Salvador que transforma, desse Salvador que muda vidas, desse Salvador que restaura, que traz a liberdade, que faz de pessoas culpadas e inocentes, que faz de pessoas que mereciam morrer por causa dos seus pecados, novas pessoas, e que derrama vida em abundância sobre essas pessoas. Nós temos que comemorar a liberdade que Cristo conquistou na cruz. Ele conquistou para nós uma nova vida. Ele conquistou para nós o perdão. Ele conquistou para nós vestes limpas. Ele conquistou para nós a liberdade de poder cantar: eu sou livre porque Cristo me libertou. Eu sou livre porque Cristo me libertou do domínio do pecado, do domínio das coisas más dessa vida, do domínio da escravidão do pecado. Que você possa cantar isso. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez com todo o seu coração. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Vamos alegrar a presença de Deus. Essa música também, esse autor também fala sobre ser liberto, sobre ser livre, sobre um Cristo que nos tira do cativeiro. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas flores caindo ao chão, pois antes morto agora
Amém. Quem puder abrir a sua Bíblia em Romanos 6. Romanos 6, a partir do verso 1, que vai dizer assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ora, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, ou em nova vida. Porque se formos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não há morrer. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, porque outra hora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fossem entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes a vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eram escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, resultado por estes, somente as coisas de que agora você vos envergonhais, porque a fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Paulo, ele vai, nos capítulos anteriores, né? Ele vai mostrando que todas as pessoas são pecadoras, né? E ele vai, primeiro, construindo um caminho de mostrar onde as pessoas estão em relação a Deus. Distantes, né? Inimigas de Deus, presas ao pecado, né? Escravas do pecado. E ele vai mostrando, você faz isso, você faz aquilo, mas existe algo que pode mudar aquilo que você faz. E nesse caminho, né, até chegar em Romanos 6, ele vai apresentando Cristo, né? Olha, vocês estão mortos, vocês são entregues ao pecado, vocês fazem tais coisas,
mas vocês podem se tornar agora não mais dominados pelo pecado, servos do pecado, escravos do pecado, mas agora dominados por Deus e escravos de Deus. E ele vai nos mostrando, né, que o caminho do pecado é um caminho de morte e o caminho com Cristo, né, um caminho de vida e vida em abundância. Ele vai nos mostrando que Jesus ele quer nos apresentar uma nova vida, uma vida diferente da que nós tínhamos sem conhecer a Cristo. Uma vida diferente da que a gente tantas vezes quer planejar para nós mesmos. Uma vida diferente a qual, às vezes, as pessoas querem planejar para nós queremos planejar, o inimigo quer planejar para nós. E ele vai nos apresentando um caminho de vida, né? Mostra assim, vocês estão escravos do pecado, vocês estão caminhando um caminho de morte. Mas através de Jesus, da morte de Jesus, existe um caminhar de vida em abundância e de nova vida. A gente vê em João 19:10, Pilatos, né? Ele vai falar com Jesus e Jesus se nega a falar com ele. Pilatos, ele pergunta a Jesus, né? Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabeis que eu tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Pilatos, ele achava que ele tinha o poder de soltar Jesus, prender, fazer o que ele quisesse. Mas mal sabia ele que Deus ele tinha um plano, né, através da morte de Jesus para que hoje nós pudéssemos ser alcançados. Né? Pilatos ele achava que ele tinha o poder sobre aquilo que ia acontecer sobre Jesus, né? Que a decisão era dele. As pessoas acham também que a decisão era do povo, né? Que falava crucificam, mas não, a decisão era de Deus. Para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso a essa graça que transforma, acesso a essa graça que traz nova vida. Então Jesus ele já era predestinado a morrer pela humanidade pecadora, por mim e por você. Então ele vai nos apresentando que existe um lugar onde nós precisamos reconhecer o nosso estado sem Deus. Que nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos reconhecer que Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Nós precisamos entender que Deus enviou o seu Filho para a humanidade pecadora, a qual nós fazemos parte. Para que nós pudéssemos ter nova vida. E a gente vai vendo, né, no Antigo Testamento, olhando para o que Pilatos falava, de achar que ele tinha domínio sobre aquilo que aconteceu sobre Cristo, mas a gente vê no Antigo Testamento já falando o que aconteceria com Cristo. Né? Em Salmos fala do que fizeram com as roupas dele, em Isaías 53 fala sobre o que aconteceria com Cristo, e mais outros versículos, né, e capítulos também falam sobre isso, porque Deus tinha um plano, tem um plano, uma forma de nos alcançar, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida nova e sermos libertos, né, do pecado. Agora ele mostrando em Romanos 6 que as pessoas que são libertas do pecado, o pecado não domina mais elas. As pessoas que são libertas do pecado, que tiveram esse encontro com Cristo, que entendem que morrem com Cristo, ressuscitam com Ele, não é dominada mais pelo pecado. Isso não significa nunca mais pecar. Isso não significa você não deslizar, você não vacilar na caminhada com Cristo, você não errar, né? Você não fazer coisas que às vezes não condizem com a vida que Cristo tem para você. Significa que o pecado não te domina mais. Que quando você, sem Cristo, fazia, acontecia e não sentia nada, agora com Cristo, você pensa 1000 vezes antes de fazer algo que é errado, porque você sabe que é errado. Agora com Cristo, o pecado não te domina mais, porque agora você é dominado pelo Espírito. A carne não te domina mais, porque quem te domina agora é o Espírito Santo de Deus. As coisas dessa vida não roubam o lugar de Deus no seu coração, porque agora o seu coração entrega a Deus. Então nós devemos olhar para o sacrifício de Jesus e ver que é um ato de salvar pessoas que estão perdidas em seus pecados, de pessoas que estão em perigo. Paulo ele vai mostrando que o pecado não é qualquer coisa, não é algo inofensivo, não é algo que não é perigoso, mas é algo que é inofensivo a tal ponto que Deus teve que enviar o seu Filho para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos arrependermos, para que nós tivéssemos a oportunidade de entender que sem Cristo eu não consigo, que sem Cristo o pecado para mim vai me dominar, eu vou ser escravo do pecado. A gente estava falando no estudo de quinta-feira, a gente só tem noção de que algo, a gente é escravo de algo quando a gente tenta parar de fazer aquilo. Se a pessoa bebe ou se faz alguma outra coisa, assim, não, eu paro a hora que quiser. A hora que quiser eu paro. Aí a pessoa tenta parar e não consegue. Escravo daquilo que faz.
Só que aí, Cristo, ele vem nos mostrando, né, através da palavra, olha, tá, vocês estão entregues ao pecado, vocês são escravos do pecado, mas existe uma novidade de vida, existem as boas novas, existe uma nova vida onde você não vai mais ser dominado pela lei do pecado, mas agora você vai ser dominado pelo Espírito de Deus. Você não vai precisar mais falar assim, quando eu quiser eu paro. Você não vai precisar mais falar isso, vai falar assim, eu caminho com Cristo e com Ele eu tenho uma nova vida. Eu caminho com Cristo e através dele eu sou transformado diariamente. Aquilo que eu não conseguia parar lá atrás, hoje eu consigo, porque o Espírito Santo me fortalece e me ensina a dizer não. O Espírito Santo me dá escape nas coisas que eu devo, né, abandonar. Como falei em Coríntios, que quando vem tentação não vem maior do que a gente possa suportar. E além de não vir maior do que a gente possa suportar, Deus, ele dá o escape. Então ele vai nos ensinando que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que vivem escravas do pecado e dominadas por ele, né, sobre o poder do pecado, e as pessoas que não. Paulo vai nos mostrando que quando nós estamos em Cristo, o pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas. Quando nós estamos em Cristo, aquilo que antes tinha poder em nós, aquilo que antes dominava a nossa vida, não tem mais poder nenhum, porque agora quem tem o poder sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre aquilo que nós devemos fazer ou não, aquilo que quem nos guia agora é Cristo, não a nossa carnalidade, não uma vida longe dele. Então Deus, ele enviou o seu Filho para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna e não perecesse. João 3,16 diz, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer é acabar, é findar, deixar de existir, morrer. A palavra fala que ainda que a gente morra, né, a gente viverá. Então, em Cristo, ainda que a gente perca a nossa vida aqui, com Ele nós temos vida. Então Ele envia seu Filho para que a nossa vida não acabe, para que a gente possa encontrar uma vida de verdade, para que a gente possa não perecer nesse mundo, né? Sem conhecer o Filho de Deus, sem entregar a nossa vida ao Filho de Deus, sem nos entregarmos aquilo que Ele quer oferecer para nós. Tem uma historinha que eu acho bem interessante, que é bem assim, estava tendo como se fosse um alagamento, subiu até a casa e o cara falou assim, olha, Deus envia alguém para me salvar, envia alguém para me salvar. Aí veio barco, veio helicóptero, sabe, veio bombeiro, veio tudo. E ele não foi. Aí ele vai, morre e depois pergunta, não, mas eu fiquei esperando Deus você me mandar a solução para me salvar, mandar alguém para me salvar. Aí Deus responde para ele, eu mandei. Enviei alguém para te salvar. E às vezes nós somos assim com Cristo. Nós pedimos, Deus, me salva dos meus pecados, me salva daquilo que eu não quero fazer, eu não quero ter essa vida, eu não quero mais viver dessa forma. Aí Deus falou assim, eu já enviei meu filho. Aí a gente finge que não vê. A gente quer uma salvação da forma que a gente imagina que deve ser a salvação. Não é só apenas continuar fazendo as mesmas coisas e ter a vida eterna, sem mudança de vida. A gente quer a salvação da maneira que a gente acha que é uma salvação. Mas Cristo, ele vem nos chamando, olha, vocês estão em pecado, vocês pecam contra Deus, vocês estão errados. Mas em mim, vocês podem ter uma nova vida. Mas em mim, vocês podem encontrar perdão. Mas em mim, vocês podem ser restaurados. Mas em mim, vocês podem ter uma vida a qual vocês nunca nem imaginaram que teria. A vida que eu tenho para oferecer para vocês. Deixar de caminhar num caminho de morte, num caminho de pecados atrás de pecados, para caminhar um caminho de vida e de santificação diária. A santificação não é algo que acontece de forma instantânea. Eu vou para Cristo e a santificação acontece 100%, é um processo diário. É onde eu vou me santificando dia após dia. É onde dia após dia o Espírito Santo vai me convencendo dos meus pecados, me convencendo daquilo que eu erro, me convencendo daquilo que eu ainda preciso mudar, para que eu me santifique dia após dia. Para que dia após dia Cristo viva em mim, para que dia após dia as minhas vontades sejam diminuídas, sejam extintas, para que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vida. Então o pecado, ele nos leva à morte. E o que é o pecado? O pecado é um ato, sentimento ou pensamento que vai contra o padrão de Deus.
O Hernandes Dias Lopes, ele fala que o pecado é um ato de rebelião a Deus. Um ato de rebeldia, né, contra Deus. Então, todas as vezes que nós vamos por uma direção diferente daquilo que Deus nos ensina, nós estamos em rebelião. Toda vez que nós fazemos algo contra a vontade de Deus, nós estamos nos rebeliando. E como fácil a gente fazer isso, né? E às vezes até sem perceber. É muito rápido a gente se rebelar contra Deus. É muito fácil a gente se rebelar contra Deus. Mas Deus, ele não nos chama para viver uma vida rebelde, né, de rebelião contra Ele. Mas na verdade é ao contrário. Né? Se a gente puder viver uma vida com Deus, que a gente faça ao contrário, que a gente viva uma vida de rebelião contra o pecado. Né? Quando tudo aquilo que o pecado nos leva a viver, a gente não vai viver. A gente vai passar a viver o padrão de Deus para as nossas vidas. E Deus, ele deixa um padrão dele em toda a palavra de como nós devemos viver. Né? Nós devemos buscar nos parecer com Cristo, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, nós devemos amar ao próximo, nós devemos renunciar ao pecado, nós devemos a cada dia nos aproximar de Deus e viver a transformação que Ele quer fazer em nossas vidas. Nós devemos morrer para nós mesmos, nós devemos diminuir para que Cristo, né, Deus possa crescer em nós. Então existe todo um processo diário que nós devemos viver para que a cada dia nós entendamos que nós não podemos mais viver de acordo com o que a gente vivia lá atrás sem Cristo. Não tem como. Se eu vivo da mesma forma que eu vivo quando eu tenho Cristo, algo está errado. Não quer dizer que a gente nunca mais vai errar. Não quer dizer que a gente nunca mais vai pecar. Quem dera que a gente não sofresse mais com o pecado nessa vida. Né? Mas a gente sofre com os nossos erros, com os nossos pecados. A gente erra, né? E erra muito. Paulo mesmo fala, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Mas aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E às vezes a gente vive dessa forma, né? As coisas que a gente quer fazer é muito difícil de fazer. Porque as coisas que Deus quer que nós façamos é difícil de obedecer. Mas difícil não quer dizer impossível. Difícil não quer dizer que você não consegue. Difícil não quer dizer que todo mundo vai conseguir e você não vai conseguir. Quer dizer que às vezes a gente coloca o difícil como um obstáculo ou desculpa para a gente não fazer a vontade de Deus. Não, eu não consigo abandonar isso, é difícil demais. Mentira. É uma desculpa. Porque se Cristo morreu por nós, né? O sangue dele é poderoso para nos perdoar, para nos salvar, para nos dar vida nova. Algo está errado. Ou a gente não acredita que Jesus pode nos transformar de verdade, ou a gente se auto-engana dizendo que não tem transformação. Então nós devemos olhar e entender que o salário do pecado é a morte, como diz em Romanos 6:23, mas a dádiva de Deus, o dom de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso é muito interessante, esse exemplo que ele dá, né? O salário do pecado é a morte. A gente estava falando sobre férias agora, né? Agora um pouco você trabalha um mês todinho e você recebe seu dinheiro. Né? Você trabalha o mês todo e você espera que você vai receber o dinheiro do que você trabalha, se você não recebe, você fica muito chateado, né? Fica, poxa, minhas contas, eu tenho que pagar as coisas. E o pecado ele também tem um salário, que é a morte. E uma hora a conta chega. Uma hora esse salário chega, vai chegar na tua conta. Na minha e na tua conta, se a gente não entender que Jesus, né, que Deus através de Jesus nos dá o dom da vida eterna. E isso é muito interessante, porque assim, da mesma forma que a gente trabalha para receber nosso salário, a gente, para receber salvação, para receber o perdão, não foi a gente que trabalhou, foi Cristo. E a gente recebeu o salário. E a graça é isso, é algo que a gente não merece e recebe. Então Cristo em nosso lugar, morreu em nosso lugar, para que a gente recebesse o salário, né? De algo que a gente não trabalhou. E nem conseguiria pagar, né, a nossa salvação, nem conseguiria pagar o nosso perdão. E Ele foi lá e nos deu o dom, né, da vida, de ter a Deus, de ter uma nova vida, de ter uma vida eterna. Paulo vai nos mostrando em Romanos que todas as pessoas são pecadoras, que não existe inocente. A gente às vezes acha que nós somos bonzinhos demais, fazemos coisas boas demais. E talvez até faça coisas boas demais. Mas essas coisas não nivelam, né? Elas não nos salvam. Elas não nos nivelam como pessoas boas ou más.
E isso não deveria encher o nosso coração de achar que eu sou bom demais ou isso aquilo, mas deveria nos levar perto de Cristo e aprender com Cristo como é caminhar uma vida de santidade, como é caminhar uma vida de obediência ao Pai, entendendo que tudo que nós fazemos de bom é Jesus em nós, que tudo que nós fazemos de nós é a gente mesmo. Né? Quem as coisas que faz de bom é Deus. Então a gente não pode se vangloriar de fazer o bem, de fazer coisas boas, porque não é nós, é Deus. Mas aquilo que a gente faz de ruim é a gente mesmo. E nesse lugar que a gente faz coisas ruins, a gente precisa de Deus para poder fazer coisa boa. Então nós precisamos entender que, como fala em Isaías 53, do 5 ao 7, diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz de nós com Deus, porque sem Jesus ser enviado para nos salvar, a gente está em guerra com Ele, com a vida que a gente leva, estava sobre Ele. Pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. A gente escolhe coisas para fazer que nos afastam de Deus. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de Deus diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então Jesus, ele foi em nosso lugar. O castigo que hoje nos traz a paz, as nossas iniquidades, ele foi oprimido e afligido por causa dos nossos pecados, ele foi lá e se entregou em nosso lugar. Aquilo que eu e você merecíamos, Jesus foi lá em nosso lugar. As chicotadas, a cruz, a humilhação, tudo que ele passou era meu, né, era para mim e para você, mas ele foi lá e se entregou voluntariamente por mim e por você. E qual tem sido a nossa resposta diante disso? Será que nós temos entendido que Deus ele enviou o seu Filho para que a gente pudesse ter salvação, mas também pudesse se relacionar com Ele? Que a gente sabe que no Éden, Deus tinha um relacionamento com o homem, né, com a humanidade, mas através do pecado isso se quebrou, e Jesus vem, rasga o véu, né, e restaura esse relacionamento, e hoje nós podemos ter intimidade com Deus, se relacionar com Deus, não apenas ser salvos por Ele, mas também caminhar com Deus todos os dias. Sabe, Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que caminha junto. É um Deus que está conosco, né? Jesus é um Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Jesus é um Deus que se importou tanto conosco, que enviou o Espírito Santo para nos ajudar a vencer o dia a dia, a vencer o pecado, para quando vem as tentações, falar assim: olha, não faz isso. É o Espírito Santo. Não é a sua voz interior querendo fazer as coisas certas, não é o seu próprio pensamento querendo fazer o que é certo, é o Espírito Santo. Porque a gente, sem o Espírito Santo, a gente não faz o que é certo, não, você não faz coisa errada. Aquela voz quando fala: não faz isso, não conversa isso, não tem tal atitude, não faça tal coisa, é o Espírito Santo nos ajudando. E ainda quando nós não obedecemos essa voz e a gente acaba errando, Ele também fala: você errou. E a gente se arrepende, nos convence do nosso pecado, né? Da justiça e do juízo. Ele nos convence daquilo que nós erramos. E Jesus se importou, que enviou o Espírito Santo para nos ajudar na caminhada, nos enviou o Espírito Santo para nos consolar, né? Nessa vida que é pesada, que tem aflições, que tem as dificuldades, que a gente vive realmente diariamente em guerra, né? Contra os nossos pecados, contra uma vida longe de Deus, contra a frieza espiritual, contra os problemas, contra as aflições, as coisas que são dolorosas na nossa vida, mas a gente tem que entender que a gente não está só. A gente tem que entender que Deus enviou o seu Filho para que a gente nunca mais se sentisse sozinho. A palavra diz que Deus faz aquele que era sozinho habitar em família. Então, nós temos que entender que o nosso pecado tem um preço. Nós temos que entender que aquilo que nós fazemos, nós temos tem um preço. Tem uma música que diz, né: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Né? Imagine só as coisas que você faz de errado, se tivesse ali uma porcentagem de quanto foi na crucificação de Jesus, quanto seria, né? Mas a gente nunca vai saber. Mas a gente sabe que levou Jesus a morrer, né? Os nossos pecados, para que Deus pudesse
através disso, né, nós pudéssemos ser perdoados, através disso a gente pudesse ter uma nova vida, através disso a graça, né, pudesse nos ser apresentada, e por que não entender que nós podemos ser livres do pecado pela graça, e que agora a gente não precisa mais viver escravo do pecado, mas agora nós não somos escravos de Deus, dominados pelo Espírito, e por que não ter uma resposta, né, diante disso, e de ter uma vida a qual agrade o coração de Deus, onde eu entendo que o pecado é morte, mas se o pecado é morte, tem uma solução, a vida em Jesus, onde eu entendo que se o pecado é morte, tem uma solução em Jesus, onde eu entendo que eu sou crucificado com Ele, onde eu entendo que a minha vida é crucificada com Ele, e eu ressuscito em Jesus, eu ressuscito em uma nova vida em Jesus, onde eu entendo que não adianta, sem Jesus eu não tenho uma nova vida, eu posso mascarar uma nova vida. Né? Porque a gente consegue mascarar uma nova vida, mas sem Jesus, essa nova vida não vai valer de nada, porque quem salva é Ele, quem muda vidas é Ele, quem transforma é Ele, quem nos dá essa nova vida é Ele. Então, como Paulo fala, nós devemos oferecer os nossos corpos, né, que antes era oferecido ao pecado, agora oferecer a Deus como honra. Oferecer a Deus agora para honrar o nome de Deus. Sabe tudo que você faz com o seu corpo que não glorifica o nome de Deus? Você pode passar a glorificar o nome de Deus em uma vida diferente. Independente do que seja. Paulo fala, olha, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então como que a gente fala que morreu com Cristo e vive a mesma vida? Como que a gente fala que morreu com Cristo, entende o que Jesus fez por nós e continua da mesma forma? E mais uma vez, isso não significa que você nunca mais vai errar. A palavra diz que aquele que diz que não tem pecado, já está em pecado, porque está mentindo. Né? Aquele que diz que não faz nada de errado, já está errado. Mas aquele que reconhece os seus pecados, reconhece o quanto precisa de Deus, pode ser transformado. Não tem como a gente ser transformado sem reconhecer quem nós somos sem Deus. Sem reconhecer o que nós fazemos de errado. Sem reconhecer os pecados que a gente ainda se entrega. As coisas do mundo que ainda brilham aos nossos olhos. As coisas do mundo que ainda nos chamam a atenção. Não tem como. Não tem como você mudar aquilo que você não reconhece que precisa mudar. Não tem como você entender que Cristo é seu Salvador se você não acha que está em perigo. Se a pessoa está caminhando e acha que está tudo bem a vida dela, que ela não tem nenhum perigo, por que ela precisa de um Salvador? Se ela não reconhece que ela é pecadora, por que ela precisa de perdão? Se ela não reconhece que precisa de uma nova vida, né, que a vida dela está muito boa, por que ela precisa de uma nova vida? Então Paulo vai nos ensinando, né, a reconhecer onde nós estamos, a reconhecer os nossos pecados, a reconhecer que nós precisamos de Cristo. E como que a gente entende que nós precisamos de Cristo? Reconhecendo onde nós estamos. Reconhecendo aquilo que nós fazemos de errado. Reconhecendo aquilo que só pode ser mudado através de Cristo. Você sozinho, você não vai querer abandonar o pecado. Você sozinho, você não vai querer abandonar o que é errado. Porque o que é errado é bom. Se a pessoa falar que o pecado é ruim, mente também, já é outro mentiroso. O pecado é bom. Por isso que é difícil abandonar o pecado, porque não são coisas ruins. Abandonar o que é ruim é muito mais fácil. Abandonar o que não é bom, o que não dá prazer, é muito mais fácil. Mas nós temos que aprender a ter contentamento no Senhor, na vida que Ele tem para nós, na vida que Ele tem oferecido para nós diariamente, né, de olhar e valorizar o que Jesus fez por nós naquela cruz. Valorizar aquilo que Jesus, né, derramou para nós, uma nova vida. O seu sangue que purifica, que limpa, né, como diz a canção, além do sangue que nos lava do pecado, que nos faz aceito diante de Deus, que nos torna amigos de Deus, né, porque sem Deus, quando nós não temos esse entendimento que eu preciso de um Salvador, eu sou inimiga de Deus, mesmo que eu acho que eu não seja. Porque quando eu vivo uma vida entregue ao pecado, né, Paulo fala, quando eu sou amante do mundo, das coisas desse mundo, eu sou inimiga de Deus. Né? Então eu estou ali lutando contra Deus, né? Estou sendo uma inimiga do Senhor. Mas quando eu entendo que Jesus morreu para me dar uma nova vida, eu passo desse lugar de inimigo, eu passo desse lugar de alguém que não conhece Deus, que tem uma vida toda estragada, para ter uma vida agora de amigo,
uma vida restaurada e uma nova vida através de Cristo. Isso não quer dizer que essa nova vida seja fácil. Não quer dizer que você não vai querer voltar atrás. Não quer dizer que você não vai ser atacado por inimigo. Tudo que o inimigo quer é te derrubar e te levar para longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Tudo que o inimigo quer é te levar para mais distante possível de Deus, mais distante possível da pessoa que Deus quer te tornar, mais distante possível de sair desse lugar de escravo, de inimigo de Deus, para se tornar amigo de Deus. O inimigo, ele não quer que você seja amigo de Deus. Ele não quer que você seja, entregue a Deus. Ele quer que você seja entregue a Ele, para que ao fim da sua vida Ele te faça o pagamento do salário de tudo aquilo que você fez de errado. E Jesus, Ele quer que você vá para Ele. Ele quer te dar uma nova vida. E Ele quer te dar o dom, da vida eterna. De algo que eu e você nunca vamos merecer, mas Ele fez lá por mim e por você. De algo que eu e você nunca vamos conseguir pagar. Mas a gente pode viver uma vida digna, que glorifica o nome de Deus, uma vida de gratidão a Deus, uma vida de resposta ao que Jesus fez por nós naquela cruz. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Justificado é aquele que antes era culpado e agora é inocentado. Mesmo culpado. E Jesus ele fez isso por nós, ele nos justificou. A palavra fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você tem uma nova vida. E não há condenação mais. Mesmo que você erre, você se arrepende e você não é mais escravo daquilo que você faz. Você não é mais escravo daquilo que você fazia antes, porque a nova vida em Cristo é muito melhor. E melhor não quer dizer mais fácil. Talvez se torne até mais difícil. Tem uma frase que eu acho engraçada, que a pessoa fala assim: nossa, pastor, depois que eu fui para a igreja, ficou tudo mais difícil. Tudo começou a dar errado, tudo isso, tudo aquilo. Aí ele responde assim: é porque cadáver não sente nada. Antes você estava morto, agora você estava vivo. Você está vivo. E é verdade, quando a gente está no mundo, tanto faz. Acontecem as coisas, até abala. Mas é tanto faz. A gente está morto em nossos pecados, em nossos delitos, caminhando nesse caminho de morte. Mas quando nós estamos em Cristo, nós recebemos essa nova vida, acontecem as coisas mesmo. Ou talvez até aconteça as mesmas coisas que aconteciam antes. Mas em Cristo a gente tem uma percepção maior do que está acontecendo, porque a gente agora tem vida, e passa a sentir as coisas. E as coisas passam a doer. Porque realmente, cadáver que está morto não sente nada. Não sente dor, não tem sentimento, não tem emoções. Mas aquele que está vivo em Cristo sente. Então, em nome de Jesus, que a gente venha entender o que Jesus fez por nós e responder, com a nossa vida, honrando a Ele com os nossos corpos, com aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, buscando viver uma vida digna, de honra a Deus, de glorificar o nome do Senhor, e também uma vida onde Jesus possa ser glorificado diariamente. Tem dia que a gente talvez não consiga, mas isso não deve ser motivo de fazer a gente desistir. Se não conseguiu hoje, consegue amanhã. Continua, porque a caminhada com Cristo é perseverança. E eu acho muito legal quando o Paulo faz essa comparação de uma corrida, de correr diariamente essa corrida numa caminhada com Cristo. Ao final da vida, a gente receber ali a coroa da vida que Cristo pode nos dar. Então, enquanto não chega esse dia de talvez a gente ir até Ele ou Ele vir, a gente precisa correr essa maratona diária. A gente precisa se preparar. Porque para você correr uma maratona, ou qualquer outro esporte, você precisa se preparar. E se preparar custa muito. A pessoa tem que comer algumas coisas, tem que ir para academia, tem que se fortalecer, tem que isso, tem que aquilo, tem que treinar. E a caminhada com Cristo, de entendimento de ser crucificado com Cristo e ter uma nova vida nele, é bem parecido. Você precisa malhar o seu espiritual, digamos assim. Você precisa abandonar as coisas, você precisa fazer coisas que vão glorificar o nome de Deus e coisas que vão te afastar daquilo que te afasta de Deus e levar para longe de uma vida com Deus e se aproximar daquilo que te aproxima de Deus. É diariamente, É diariamente, dia após dia, dia após dia. Tem dia que a gente vence, tem dia que a gente perde, tem dia que a gente acerta, tem dia que a gente erra, tem dia que a gente está em pé, tem dia que a gente está caído, tem dia que a gente está bem, tem dia que não. Tem dia que a gente quer Deus, tem dia que a gente quer correr para longe de Deus, mas a perseverança diária faz toda a diferença. Em nome de Jesus, nós não vamos ser daqueles que olham para trás e desistem, mas daquele que continuam caminhando, independente das circunstâncias. Se está tudo mal, caminha. Se está tudo difícil, caminha. Se errou, se levanta e se arrepende e continua caminhando de novo.
Essa é a vida com Cristo, né? Essa é a caminhada com Cristo diária. Não de pessoas que são perfeitas, mas de pessoas que seguem aquele que é perfeito. Não de pessoas que nunca erram, mas que seguem aquele que nunca errou, para ao menos tentar pegar um pouquinho desses passos que nunca erraram. Né? De olhar assim, Jesus, eu sei que você nunca errou, me ensina a não errar. Me ensina a acertar, me ensina a glorificar o nome de Deus, me ensina a amar o nome do Senhor, me ensina a fazer a vontade de Deus e se importar mais com a vontade de Deus do que a minha. Me ensina a orar, me ensina a abrir mão do que for possível, do que for necessário, para que eu possa me aproximar do Senhor, para que eu possa ter um relacionamento diário contigo, para que todos os dias eu saia desse lugar de inimigo e seja amigo do Senhor, a qual amo o Senhor, a qual amo a tua vontade, quer todos os dias se derramar em tua vontade. E a vida é assim, as coisas são difíceis. Até que estava ali falando da moto dela, estragou de novo. Eu falei, será que ela viu que a gente é assim? Né? É assim, é luta, né? Nós somos correlatos. Glória a Deus, conseguimos outro, Deus é bom, mas a vida é assim. A gente vai desistir porque acontecem coisas ruins? Vai desistir porque errou? Vai desistir porque pecou? Vai desistir porque o inimigo às vezes fica furioso de gracinha? Não. A gente vai continuar, vai perseverar. Porque a obra que Cristo começou em nós, na palavra diz, né? Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Então a obra que Deus começou na sua vida é fiel e justo para terminar. Ele é fiel e justo e Ele vai terminar a boa obra em nossas vidas. O inimigo ele pode fazer acontecer, ele pode te fazer cair, ele pode te fazer passar por situações difíceis, ele pode querer colocar o sentimento de desistência, ele pode levantar inimigos, ele pode levantar perseguições, pode levantar o que for. O que Deus começou, Ele vai terminar. E a gente precisa crer naquilo que Deus faz. A gente precisa crer no que a palavra diz que Deus faz. E Ele tem uma nova vida para mim e para você, acessível, né? Como diz em João, se não me engano 3, que nós precisamos nascer de novo, nós precisamos ter uma nova vida, e a nova vida que isso conquistou para mim e para você, está lá, é só eu e você irmos lá, experimentar e desfrutar dessa nova vida diariamente. Diariamente essa nova vida vai sendo real, diariamente essa nova vida vai sendo gerada em nós, né? E a gente vai poder desfrutar da vida que Cristo tem para as nossas vidas, para nós. Se puder ficar de pé, vamos orar. Enquanto a gente ora também, eu queria que você orasse pela pessoa que fez isso também, sabe? Que tirou, né, daqui aquilo que não pertencia a ela. É uma pessoa que precisa também entender a graça de Deus. Uma pessoa também que precisa entender que existe um Salvador que pode mudar a vida dela, assim como nós temos entendido diariamente. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Deus, que a cada dia nós venhamos entender que em Ti nós somos livres. Nós não precisamos, Deus, ser presos ao pecado. Nós não precisamos, Senhor, ser presos, ó Deus, e ser escravos do pecado, dominados por Ele, porque o Senhor conquistou a nossa liberdade na cruz. O Senhor conquistou, Deus, em nome de Jesus, a nossa liberdade, para nós pudéssemos ter uma nova vida, Deus. E nós queremos experimentar, Deus, essa nova vida. Nós queremos experimentar, Deus, a vida que somente o Senhor pode nos dar. Deus, a vida que eu quero para mim, a vida que as pessoas querem para mim, Deus, não é a vida que o Senhor quer para mim e para meus irmãos, Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a viver a vida que o Senhor tem para nós. Não a vida que Satanás quer que a gente viva, Deus. Não a vida que tantas oportunidades nos oferece para viver, Deus. Nós queremos ter nova vida, Senhor. Essa vida que a Tua palavra diz que é vida em abundância. Nós não queremos, ó Pai, viver pelo pecado. Nós não queremos, Deus, viver pelas nossas vontades, os nossos desejos. Nós não queremos, ó Pai, entregar os nossos corpos, Deus, a coisas que não glorificam o Seu nome, que não glorificam quem Tu é, Deus. Que não glorificam, Deus, a Tua vontade em nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, nos perdoa pelos nossos pecados, nos perdoa por tantas vezes nós nos esquecermos que já foi pago naquela cruz, que já foi pago todos os nossos pecados, que o Senhor justificou os nossos pecados e que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós entendemos e queremos estar no Senhor, sendo pessoas transformadas, pessoas que não são mais dominadas pelo pecado, mas dominadas pelo Teu Espírito Santo. O pecado não domina mais a nossa vida, Senhor. Não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos comprou por um alto preço, e foi preço de sangue, Deus, do valioso sangue do Teu Filho,
aquele que não tinha pecado, aquele que nunca errou, aquele que é perfeito e foi perfeito em tudo que fez enquanto homem aqui nessa terra, Senhor. Nós queremos seguir o exemplo de Jesus e fazer a tua vontade, Deus. Também, Pai, nós nos levantamos para orar, Pai, Deus, pela pessoa, Deus, que furtou, Deus, o nosso equipamento de som, Pai. Deus, nós queremos, Deus, que tudo que tem aqui é do Senhor, Pai. Nós queremos que tudo que tem aqui, Deus, foi o Senhor que nos deu, Deus, com tanto suor, Pai, com irmãos ofertando, Deus, com pessoas ofertando, Pai, os equipamentos, Senhor. Então, Deus, alcança o coração dessa pessoa, Pai. Alcança, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós não desejamos o mal, nós não desejamos, ó Pai, que ela pague, nós desejamos, Deus, que ela te conheça, Senhor. Nós desejamos, ó Pai, e oramos, Pai, para que ela possa conhecer o Senhor e possa ter uma mudança de vida, Pai. Para que ela possa, Deus, entender que o Senhor morreu por ela e o Senhor a ama. E o Senhor tem uma nova vida para ela, Pai. O Senhor tem uma vida em abundância, Deus. Não um caminho de morte, não um caminho, Pai, que leva à perdição. Deus, a tua palavra diz também, Deus, que em Efésios, Pai, que aquele que rouba, não roube mais. Que aquele que mente, não minta mais. Que aquele que fazer tal coisa, não faça mais, porque tem uma nova vida no Senhor. Nós oramos, ó Pai. Nós não sabemos, Senhor, quem foi, mas o Senhor conhece, sabe, Deus. Conhece o coração, conhece as intenções, Deus. Então, no nome de Jesus, Deus, nós oramos crendo, Deus, que essa pessoa vai ser alcançada pelo Senhor. E ela vai ter uma nova vida. E ela vai ter um novo entendimento, Pai. E ela vai ser transformada, Pai. E ela vai, Deus, em nome de Jesus, ser incomodada pelo Teu Espírito Santo, Deus, a não fazer mais isso com a tua casa ou com quem for, Deus. Que ela vai ter uma nova vida em Ti, Deus. Nós queremos que o Senhor derrame uma nova vida, assim como o Senhor tem derramado sobre nós, assim como o Senhor tem nos transformado, assim como o Senhor tem nos alcançado. Alcança, Deus, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, o coração dessa pessoa. Traz arrependimento, Deus, traz cura, liberta, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos crendo, Pai, em tudo que nós falamos aqui, Deus. A tua palavra diz que aquilo que for ligado na terra, ligado no céu, aquilo que é ligado no céu, ligado na terra, Deus. E nós cremos, Deus, que a oração do justo tem muito em seus efeitos, Deus. E nós cremos que o Senhor escuta orações, nós cremos que o Senhor muda vidas. Então transforma a nossa vida, Pai. Transforma a vida dessa pessoa. Transforma o nosso interior. Transforma o interior dessa pessoa, Deus. Nós cremos também que nada foge do seu controle, Deus. E que tudo, Pai, coopera para o bem daqueles que te amam. E que tudo tem um propósito, Deus. Nós iremos continuar. Nós iremos continuar fazendo nossa missão, Deus. Nós iremos continuar perseverando, Pai. Porque nada vai nos parar, Deus. Satanás não vai parar essa igreja, Deus. O que fizerem nas trevas, Deus. As macumbas, Deus. As coisas que fazem para o reino espiritual, Deus, as palavras lançadas para os roubos, o que for, Senhor, não vai para essa igreja, Deus, porque essa igreja é sua, não é nossa, não é de ninguém que está aqui, Senhor, mas é do Senhor, e nós iremos continuar perseverando em Ti, nós iremos continuar caminhando no Senhor, Deus, até que o Senhor venha, até que o Senhor nos chame. Obrigado desde já, Pai, abençoa, Deus, as nossas famílias, abençoa, Pai, a nossa casa, Deus, em nome de Jesus, nós queremos também agradecer, Pai, toda a vida da filha do André, Deus, que está hospitalizada, e o Senhor, Deus, fez um milagre. Nós queremos agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós oramos também pelo irmão José, Pai, que está esperando uma porta de emprego. Abre, Pai, a porta de emprego também, Deus, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, que todas as pessoas, ó Pai, que fazem parte dessa casa, todas as pessoas, Deus, que querem conhecer o Senhor, Deus, através deste lugar, Deus, que o Senhor vai derramar aquilo que o Senhor tem para a vida delas, Deus. Façam elas crescerem em Ti, façam elas Te conhecer a cada dia mais, faça, Deus, elas serem transformadas, prosperarem naquilo que o Senhor tem para a vida delas, ó Pai. Tira aquilo que não é do Senhor para a vida delas, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a nossa semana, que seja uma semana de transformação. Nós sabemos que vai ter dificuldades, nós sabemos que vai ter levantes, nós sabemos, ó Deus, que vai ter coisas difíceis e o pecado vai vir, Deus. Mas, Deus, nos ajuda a acertar, nos ajuda, Senhor, a caminhar, nos ajuda, Deus, a ser fortalecido em Ti, nos ajuda, Deus, a acertar mais do que errar, Deus. Nós sabemos que nós vamos errar, mas nós queremos acertar mais do que errar, Deus. Que nós devemos ter passos firmes em Ti, nos ajuda a tomar decisões, nos ajuda, Pai, a amadurecer em Ti, a crescer no Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nos glorificamos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.